Alô, 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 boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou virar aqui o para mim. E nós estamos aqui juntos, como combinado ontem, tá, pessoal? Para o Tira Dúvidas da palestra de ontem. Alguém aí assistiu a palestra de ontem, os fundamentos do ECG? Alguém presente esteve lá na palestra? Quem estava? Que aí a ideia de hoje mesmo, ontem eu dei uma palestra, então foi na lousa branca, e a ideia hoje é poder tirar essas dúvidas que surgiram sobre os fundamentos do eletrocardiograma. Também estou com os slides aqui na minha frente, eu posso mostrar alguns slides para vocês também, que ontem eu acabei não mostrando os slides, tá? O Daniel está aqui, a Mari Nunes entrou agora. Cal Mascarenhas, meu grande mestre, tá aqui o Cal Mascarenhas, pessoal. Ele que deu bônus lá para o MDB de 7 dicas para falar em público com excelência, meu mestre aí de programação neurolinguística, de coach, de palestras, meu professor tá aqui também, passou para dar um alôzinho aqui também. Até por sinal, quem tiver interesse aí, pessoal, em seguir o Cal Mascarenhas no Periscope, colocam lá. @cal com u, KAU mascarenhas.com, não, o Cal Mascarenhas mesmo, @cal mascarenhas, e vocês vão ter dicas lá de PNL, desenvolvimento humano. É um grande profissional, um grande mestre, para quem quiser acompanhar aí. E aí, me digam, quem está Brutus APH, show de bola. Então, turma, se não tiver nenhuma dúvida da palestra de ontem, eu posso passar rapidamente aqui os slides, tá? Que eu acabei não passando ontem, e aí falar um pouco com vocês sobre os fundamentos do ECG. Antes disso, eu queria saber das pessoas que estão aí online. Temos aí 20 pessoas nesse momento aqui na transmissão. Alguém assistiu a palestra de ontem via a transmissão via o Periscope? Quem está aí? Vamos lá, esperando que a conexão aqui esteja boa. Não estou tendo muita interação. Sim, teve, então tá certo. A Tâmara viu, o Beck aqui também, o Barroco não viu, a Mari assistiu, Lilica, o Ricardo dando boa tarde aqui, não assistiu, Mari, valeu Mari, obrigado. Então, turma, eu vou propor o seguinte para vocês. O que é que vocês acham de eu fazer uma revisão bem rápida, tá? Não vou poder passar muito tempo, mas eu faço uma revisão em slides de tudo que eu falei ontem, e aí se surgir alguma dúvida, vocês colocam aí eu paro e vou tirando as dúvidas, beleza? Podemos fazer assim? Jóia, então vamos lá. Então vou colocar aqui os slides da apresentação. Aqui está. Então, o bate-papo de ontem foi o seguinte. Foi basicamente dessa forma mesmo, em 4 partes, tá? Falei de anatomia, fisiologia cardíaca básica, aquilo que nós precisamos mesmo para entender eletrocardiograma. Em seguida, falei sobre os fundamentos do eletrocardiograma, falei sobre as derivações e sobre as paredes, tá? A palestra de ontem, basicamente, foram esses conteúdos aqui que nós abordamos. E aí eu vou retomar e aí depois eu vou tirando as dúvidas que surgirem. Estou aqui ligado também na tela, e aí se surgir alguma dúvida eu paro e a gente conversa. Então, começando pela anatomia e fisiologia, então assim, uma revisão bem básica, tá? Como é que o coração funciona. Então aqui nós temos as câmaras cardíacas. Então nós temos 2 câmeras superiores, os átrios, 2 câmeras inferiores, os ventrículos. Lembrando que o coração esquerdo ele é mais musculoso, já que ele é ligado a um circuito de maior pressão, tá certo? E o coração direito é um coração mais fino, tá? Coração menos musculoso, e isso interfere diretamente na análise do traçado, ok? Em seguida nós temos aqui as circulações. Então nós temos o coração aqui no centro e está representada aqui na parte superior a circulação pulmonar, ou seja, a pequena circulação, e na parte inferior a circulação sistêmica, ou seja, para todos os órgãos do corpo.
Nós temos aqui do lado direito aqui da imagem, na verdade do lado esquerdo do corpo, se fosse aqui olhando um ser humano, nós teríamos aqui a circulação arterial, ou seja, na verdade o sangue oxigenado, tá? Não é necessariamente a circulação arterial, até porque esse vaso aqui que está vermelhinho é a veia pulmonar. Então qual é a definição de artéria? Vasos que saem do coração. Então a artéria aorta está aqui, tá? E ela vai distribuir o sangue para todo o organismo. Mas vocês podem ver que a artéria pulmonar, ela é rica em CO2, está azulzinha aqui na tela, vocês estão vendo? Então, o que é uma artéria? Vaso que sai do coração. O que é veia? Vaso que chega no coração. Então nós temos aqui em vermelho o que é ligado ao coração esquerdo, que é o sangue rico em CO2. Rico em O2, perdão, sangue oxigenado. Boa tarde aí para quem está entrando. E aqui do lado direito nós temos o sangue rico então em CO2, tá certo? Então basicamente por esse motivo que o coração esquerdo ele é mais musculoso, porque ele precisa bombear sangue para todo o organismo, na medida que o coração direito só precisa bombear sangue para os pulmões. Nós temos aqui também a circulação coronariana. É importante a gente entender um pouco dessa anatomia, turma, porque ela que define a interpretação do infarto agudo do miocárdio, saber localizar um infarto, baseado nas derivações. Então, basicamente, nós temos aqui no coração uma artéria que vem para o lado esquerdo, que é a coronária esquerda, e nós temos uma artéria que vem para o lado direito, que é a coronária direita, ok? E a coronária esquerda ela se bifurca na descendente anterior, que vem aqui na parte anterior do ventrículo esquerdo, e na circunflexa, que vem para a parte alta e para a parte lateral, desta forma, tá? A coronária direita, como vocês podem observar, ela vai irrigar o ventrículo direito, mas ela também vai emitir um ramo importante aqui, tá? Para a parte inferior do coração. Então toda a parte inferior, que é do ventrículo esquerdo, vai ser irrigada pela coronária direita. Hoje eu vou passar bem rapidamente por esses conteúdos porque foram dados na palestra de ontem e quem tiver interesse pode assistir. Essa palestra ainda está aí gravada no Periscope, ela fica no Periscope até 24 horas, enfim, então vocês podem assistir ela em detalhes. Então aqui mesmo a ideia é fazer uma revisão e tirar as dúvidas na medida que as dúvidas forem surgindo. Então como é que é feito o sistema de condução, tá? Elétrico aqui do coração? Então nós temos aqui no coração algumas células especializadas em gerar impulso, tá, elétrico e conduzir esse impulso pelos nervos. Então nós temos aqui o nó sinusal, que está aqui bem nessa região, no átrio direito, e esse nó sinusal ele é um conjunto de células especializadas para gerar um impulso. Então ele gera um impulso aqui e vem através das fibras fazer a despolarização primeiramente dos átrios, tá certo? Os átrios aqui. Depois ele chega aqui no nó atrioventricular e a função do nó atrioventricular, que está entre o átrio e os ventrículos, é segurar esse impulso por alguns instantes para dar tempo aos ventrículos de se encherem, tá? E o ventrículo vai encher de sangue e uma vez que o ventrículo está cheio de sangue, aí o nó atrioventricular ele vai soltar, vai liberar o impulso aqui que vai vir pelo feixe de His e pelo ramo direito, o ramo esquerdo, tá? E as fibras de Purkinje para fazer a despolarização dos ventrículos. Então, sequencialmente no ciclo cardíaco, primeiro eu tenho a contração dos átrios, depois eu tenho esse sangue que passa para os ventrículos, depois eu tenho a contração dos ventrículos. E isso é comandado por essas duas estruturas que estão aqui, que é o nó sinusal e o nó atrioventricular, ok? Então é desta forma que está aqui que esse impulso vai ser propagado. Muito bem. Então vamos adiante. Esse aqui é uma representação então desse ciclo cardíaco, mostrando que isso aí é temporal. Então primeiro nós temos aqui a despolarização do nó sinusal, depois a contração dos átrios, depois o impulso aqui é retardado no nó atrioventricular, depois nós temos aqui a condução pelo feixe comum, pelos ramos, pelas fibras de Purkinje, até a contração ventricular acontecer aqui bem depois, tá? Então esse tempo todo é o tempo que esse impulso vai se deslocando por essa estrutura aí elétrica até gerar uma contração ventricular. Ok.
E aqui é uma representação também, não vou entrar em detalhes, do ciclo cardíaco, mostrando a bulha 1, bulha 2, enfim. Aqui não vale a pena a gente entrar muito em detalhes desse slide. Então, vamos falar agora sobre o eletrocardiograma, tá, gente? Entrando agora no ECG, fizemos uma revisão básica de anatomia e fisiologia, e agora eu vou falar para vocês de eletrocardiograma, começando pela sua definição. Boa tarde, Rodrigues. Rodrigues está entrando aí. Já temos uma turminha aqui assistindo. Então vamos lá, o que é eletrocardiograma? Então, a etimologia da palavra diz que o eletrocardiograma é atividade elétrica, tá? No coração, representada na forma de um gráfico. Então nós temos ali a atividade elétrica do coração representada na forma de um gráfico. Dessa forma nós temos um eletrocardiograma. Muito bem, então aqui está o traçado do eletrocardiograma, e esse traçado ele é constituído de algumas ondas. Então eu tenho uma onda aqui, eu tenho outras ondas. Então vamos ver aqui o nome das ondas, tá? Então aquela primeirinha lá, a onda P, tá? Que representa a contração, a despolarização dos átrios. Depois nós temos esse complexo aqui de 3 ondas, chamado complexo QRS, ok? Então QRS, ele tem a ver com a despolarização dos ventrículos. E depois nós temos aqui a onda T, que é a onda de repolarização ventricular, ok? Então basicamente esses são os 3 componentes mais importantes do ECG. Lembrando que entre a onda P e o complexo QRS, nós temos aqui um segmentozinho PR, que é essa linha reta que está aqui, e ela é representada justamente, ela acontece pelo atraso que o impulso sofre no nó atrioventricular. E aqui nós temos o segmento ST, tá? Que aqui, por sinal, a gente vai ver que a gente vê o infarto, e esse segmento ST, ele quando está supradesnivelado, ele indica aí um infarto agudo do miocárdio, tá? Quando ele está infradesnivelado, ele pode estar indicando um infarto ou não. Se for um infarto, é um infarto geralmente menos grave do que um infarto com supra. O enfermeiro Marinho aqui conosco, então assim, o Marinho agora, grande parceiro aí, entrou, tem a entrevista do enfermeiro Marinho aí também, deve estar gravada ainda lá no... Tudo bom, Marinho? Como é que vai? Estamos aqui fazendo uma revisão aí da palestra de ontem, ok? Através dos slides. Então, gente, o segmento ST, ele é justamente o momento que o coração está todo despolarizado, então ele volta a não ter fluxo de elétrons, enfim. Então por isso que ele fica aqui, ó, ele fica normalmente horizontal, ok? Então vamos lá. Então vamos ver aqui que o coração ele funciona como se fosse uma pilha, tá? Uma verdadeira bateria. Então de que forma? Imaginem vocês que isso aqui seja uma célula cardíaca, onde a parte vermelha é o citoplasma, tá? É a parte interior das células. Essas células, quando estão em repouso, a parte interna, a parte de dentro é negativa e a parte de fora é positiva. Na hora que acontece a despolarização, acontece uma inversão disso. Então a parte de fora fica negativa, enquanto a parte de dentro fica positiva. Mas se ficou negativo aqui nessa região, na próxima região ainda está positivo, dessa forma cria-se uma pilha, um menos e um mais. Quando se cria um a menos e um mais, nós temos um deslocamento das cargas do menos para o mais, assim como acontece numa pilha. E aí forma-se um vetor desta forma, tá? Então essa é uma célula que já está despolarizada, está negativa, e essa é uma célula que está ainda polarizada desta forma, ela está positiva. Então nós temos aqui um vetor que se forma, que representa aí o deslocamento dessas cargas. Dentro do eletrocardiograma tem um aparelho chamado galvanômetro, que os eletricistas usam muito para medir os fluxos elétricos. E esse galvanômetro é quem vai dizer se esse vetor está se aproximando ou se afastando. Então isso aí é a construção do traçado, tá, gente? Então quando o traçado ele tem uma onda apontando para cima, quando aponta para cima significa dizer que esse vetor está se aproximando do galvanômetro. Quando a onda aponta para baixo, significa dizer que esse vetor está se afastando do galvanômetro, tá? Então é assim que ele atua. Então aqui, um exemplo, um trem se aproximando. Imagine você que tem um observador nesse cantinho aqui, tem um olhinho aqui embaixo, olha só, o observador está aqui. Na medida que o trem vai se aproximando, ele vai ficando cada vez maior, né? Pelo menos é a sensação que o observador tem.
Isso é o que acontece com o galvanômetro. Imagine que esse trem seja um vetor, tá? Um vetor de um deslocamento de energia no coração, e esse olhinho aqui seja o galvanômetro, ok? Então, olha só o que acontece. Na hora que o galvanômetro está vendo o vetor se aproximar, essa setinha aqui do galvanômetro vai apontar para onde? Para o mais. E se ela aponta para o mais, vai fazer uma onda positiva no eletrocardiograma. A gente vai entender isso, daqui a pouquinho a gente volta para o coração. Imagine agora que a célula está toda negativa por fora, ou seja, despolarizou tudo. O galvanômetro volta a apontar para o zero. Não tem deslocamento de cargas porque está tudo negativo. Depois, se o galvanômetro percebe que agora o vetor está se afastando, tá? Porque o menos está aqui e o mais está aqui. Desse momento ele aponta para o menos, e é por isso que nós vamos ter uma onda negativa no eletrocardiograma. Então vamos construir aqui o nosso traçado. Olha só, gente. Essa setinha verde aqui é o vetor de despolarização dos átrios, tá? Então, nós temos o impulso gerado nessa estrutura aqui azul, que é o nosso sinusal, e aqui o vetor resultante da despolarização dos átrios é esse verdinho, que está um pouquinho inclinado assim para a esquerda, porque o átrio esquerdo é maior, é mais volumoso, tá? Depois nós temos um segundo vetor de despolarização, que é esse azulzinho que surgiu aqui. E esse aqui é a despolarização do septo interventricular, tá? Por que ele está da esquerda para a direita? Ele está da esquerda para a direita porque o ramo esquerdo é um pouco mais veloz, já que ele vai conduzir para uma musculatura maior no ventrículo esquerdo. Então, como conduz mais rápido desse lado, ele fica negativo primeiro, e enquanto o ramo direito ainda está positivo. Dessa forma, nós temos esse vetor construído da esquerda para a direita, tá? Depois da despolarização do septo, vem a despolarização do ventrículo, dos ventrículos. E o vetor resultante é esse Rzão aí. Então, muito parecido com o Rzinho, que é o vetor de despolarização dos átrios, mas ele é, dessa vez, mais intenso, maior, porque nós temos um ventrículo esquerdo aí muito mais volumoso, tá? E, por fim, nós temos a despolarização das bases, que está aqui, porque esse impulso desce, contrai a ponta do coração, depois contrai as bases para poder sair pelos grandes vasos que estão aqui na parte superior dos ventrículos. Desta forma, nós temos basicamente 4 vetores. O primeiro vetor é o vetor de despolarização dos átrios, depois nós temos o vetor de despolarização do septo interventricular, depois nós temos o vetor de despolarização do ápice dos ventrículos, que é esse Rzão, e por fim nós temos aqui o vetor de despolarização das bases, que é essa setinha branca aqui, tá? Que está subindo, ok? Até agora, tudo bem, gente? Quem está acompanhando aí, manda aí um ok. Obrigado pelos coraçõezinhos, quem está curtindo a aula. Mandem aí para mim um ok, se eu posso continuar. Joia. Alguma dúvida por enquanto? Agora nós vamos construir o traçado, tá? Nós vamos ver que cada um desses vetores, tá? Eles representam uma onda no eletrocardiograma. Então, nós vimos inicialmente que naquele ECG normal nós tínhamos uma onda P, nós temos uma onda Q, nós temos uma onda R, uma onda S e uma onda T. E nós vamos ver como esses vetores explicam essas ondas, ok? Enfermeiro Marinho, qual foi o susto, enfermeiro Marinho? O que foi que houve aí? Me conte. Então, eu vou voltar agora e vou mostrar para vocês como é construído o traçado. Tá joia? Vamos lá. Então, nós temos aqui a construção do traçado. Os vetores são os direcionamentos do fluxo de energia. Isso mesmo, Vieira. Vieira está perguntando exatamente isso. Os vetores mostram por onde estão se deslocando a energia, não é? Dentro do coração, né? O sentido e direção de deslocamento da energia. Então olha só que coisa bacana isso aqui, gente. Isso aqui que nós temos representado, aqui à esquerda nós temos o coração, aqui à direita nós temos aqui o galvanômetro, tá? Isso aqui é o galvanômetro com a setinha, nós temos aqui, essa estrutura aqui é como se fosse um papel daquele onde coloca a canetinha
para fazer o eletrocardiograma, tá? Então imagine que esse galvanômetro, que é o aparelho que interpreta o fluxo de eletricidade, ele está com a setinha dele aqui que está conectada a uma caneta, tá? E essa caneta está apoiada num papel. Nesse caso aqui, imagine que é um papel preto com a tinta branca, tá? Então, inicialmente o coração está em repouso. Não tem nada, não teve despolarização ainda no início do ciclo, está tudo em repouso. Todas as células estão positivas por fora, então não tem deslocamento de energia. Dessa forma o galvanômetro aponta para o zero e aí vai fazendo uma linha horizontal. Aí acontece a despolarização atrial através do impulso gerado pelo nó sinusal. Pronto. Então esse Rzinho ele é visto pelo galvanômetro que está nessa região se aproximando. Como ele vê esse Rzinho se aproximando, ele aponta para o mais, dá uma ondinha aqui que é a onda P. Depois ele chega, o impulso, no nó atrioventricular. E como eu falei mais cedo, o nó atrioventricular ele vai segurar esse impulso, tá? Então ele vai retardar o impulso. Então não tem mais nada se deslocando novamente. Ele volta a apontar para o zero e aí nós temos mais uma ondinha aqui horizontal. Depois o próximo vetor, vocês devem lembrar, que é o vetor de despolarização do septo, aqui. E esse vetor ele aponta para a direita, então ele se afasta aqui, tá vendo? Ele se afasta do galvanômetro, então o galvanômetro aponta para o menos. E aí nós temos a onda Q formada, representando aqui a despolarização do septo interventricular. Depois o próximo vetor é a despolarização dos ventrículos. Bum, esse grandão aqui, que se aproxima, é bem intenso. E aí o galvanômetro aponta para o mais e ele faz esse desenho aqui da onda R. Depois nós temos os vetores de despolarização das bases, tá? As bases, e aí o galvanômetro aponta para o menos, porque esses vetores estão se afastando do galvanômetro. E aí nós temos a onda S. Quando acontece isso, aí todo o coração agora já foi despolarizado, ele já chegou a despolarizar todas as células. Então não tem mais nada aí que não esteja despolarizado, não tem mais menos e mais assim para a gente fazer um deslocamento de energia. Então, o que acontece? O galvanômetro volta a apontar para o zero e aqui forma-se o segmento ST. E aí a última célula, vocês estão vendo aqui o menos, tá? Essa última célula que se despolarizou é a primeira que se repolariza. Olha só, ficou positiva novamente e aí nós temos novamente uma onda apontando em direção ao galvanômetro que vai agora recuar para repolarizar os ventrículos. E aí forma-se a onda T, e uma vez que o coração está todo repolarizado, ele volta aqui ao repouso, e assim formou-se o ciclo cardíaco, mostrando aqui porque o eletrocardiograma tem essas ondas para cima e para baixo, baseado na leitura do galvanômetro, ok? Muito bem, então está aqui o nosso ECG. Só que se vocês observarem esse ECG, ele tem diversas morfologias. Então, se você olha para um traçado, um ECG de 12 derivações, você vai ver que esse ECG em algum momento, aqui por exemplo, não tem a onda R está bem pequenininha, aqui a onda R está um pouco maior, aqui um pouco maior, então vai mudando. Gente, por que muda a morfologia das ondas a depender da derivação? Porque as derivações são câmeras filmando um coração de diversos ângulos. Então vamos fazer aqui um exercício. Daqui a pouquinho aqui, olha só, olha, isso aqui tudo é o mesmo batimento cardíaco, mas olha quantas morfologias, tá? Então a gente vai entender isso quando a gente vê... Opa, deixa eu voltar aqui. Então a gente vai entender isso quando a gente vê algumas coisinhas do seguinte, olha só. Nessa imagem, quando está pequenininho aqui, é porque para vocês no computador não dá para ver, mas é interessante essa palestra ao vivo, que essa imagem pequenininha parece a Marilyn Monroe. E quando dá um zoom, aí vira o Albert Einstein. Então a mesma foto. Aqui essa foto fica parecendo aqui um sapo, né? Isso aqui parece um sapo. Aí essa foto, quando você faz uma rotação de 90 graus da mesma foto, aí você percebe que parece mais um cavalo. Então essa era exatamente a mesma imagem, apenas com a rotação. Então, a depender do ângulo que nós olhamos, nós vemos coisas diferentes. Então o eletrocardiograma é mais ou menos assim também, tá? Então, a depender se eu olho da derivação V1, V2, V3, V4, V5, V6, vocês estão vendo aqui, isso aqui tudo são derivações, ou seja, locais diferentes para se olhar o coração. Nós temos aqui em cima D1, nós temos aqui o AVR, nós temos aqui o AVL, nós temos aqui o D2, D3, AVF. Então, cada pontinho desse aqui
as 12 derivações são ângulos diferentes para olhar um mesmo coração, e por isso que ele vai variar a sua morfologia dessa forma aqui, porque cada um está olhando de um lado diferente, tá? Toda hora que eu estou acabando saindo, tá com hiperlink. Então vamos agora entender quais são as derivações, quem são elas, vamos aprender rapidamente aqui sobre derivação, tá? Estou indo muito rápido, a intenção é essa, nossa, agora que eu vi quantos coraçõezinhos aí, que bacana, gente. Então quer dizer que tem gente que está curtindo, né? Eu imagino que eu esteja indo um pouco rápido, é possível que algumas pessoas não estejam conseguindo aí acompanhar, entender tudo, mas é totalmente normal, tá? Caso alguém não esteja conseguindo aí acompanhar, não se preocupem com isso, tá, gente? Porque realmente aqui é uma revisão, tá? Uma revisão geral. Deixa eu para não ocultar bate-papo. Ok. Não queria. Pronto. Estava reativando aqui o bate-papo para poder ver as perguntas de vocês. Então, gente, eu estou indo um pouquinho rápido porque eu estou fazendo aqui uma revisão do que foi a palestra de ontem. Relembrando para quem entrou um pouquinho depois que essa palestra está disponível aí no Periscope, no meu canal. Você entra aí, @LeonardoClement, você vai poder acompanhar aí a palestra inteira de ontem, tá? Então estou passando rapidão aqui mesmo, e aí mas depois eu vou tirar as dúvidas do que surgiram da palestra de ontem e dessa revisão, ok? Então eu vou voltar, alguém acompanhando aí? Na minha tela não está aparecendo agora no momento nenhuma interação do tipo perguntas ou coraçõezinhos, mas eu vou acreditar que vocês estão aí conectados aí por algum motivo acompanhando, mas não está aparecendo. Vou retornar aqui para os slides. Ok, vamos lá. Então, derivações, tá? Então estão aqui as derivações. Então vocês podem ver que nesse slide nós temos aqui um exemplo de um eletrocardiograma de 12 derivações, tá? Então nós temos aqui V1, V2, V3, V4, V5, V6... Aqui está escondido D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E essas derivações acabam levando a morfologias de traçados diferentes, tá? Bate-papo oculto? Entendi. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver essa situação aqui. Mostrar bate-papo. Ah, tá. Então fui eu mesmo que fiz um erro aqui, que acabei ocultando, não estava vendo. Se surgiu alguma pergunta, eu não estava mais vendo coraçõezinhos, não estava vendo mais nada, estava até preocupado. Mas aí, gente, perdão aí porque eu não vi se surgiu alguma pergunta. Se tiver, vocês mandam de novo, tá? Então, antes de começar, vamos ver aqui o Big Brother Brasil do coração, que é um eletrocardiograma, não é? Então, assim como no BBB nós temos lá diversas câmeras filmando uma casa, aqui nós temos também diversos eletrodos filmando, tá, o coração. E a aparelhagem é o seguinte, aqui nós temos a representação de um desfibrilador, mas eu só estou querendo representar aqui mesmo o monitor, tá? O monitor onde é projetado o ECG. Pode ser no monitor, pode ser também num papel com a caneta, como os aparelhos mais antigos fazem. Além disso, nós temos uns cabos, tá, para conectar os eletrodos, tá, ao aparelho. Então, basicamente, quando você for fazer um eletrocardiograma de 12 derivações, você tem que lembrar que você tem que checar se existem esses equipamentos todos, tá? Nós temos que ter esses eletrodos podem vir no formato de uma pera a vácuo também, pode vir no formato de uma pinça para os membros. Geralmente essas pinças vêm em dois pares, um rubro-negro e um verde-amarelo, como nós veremos adiante, tá? E aí eu brinco aqui com o galvão, né? O galvão, na verdade, é o galvanômetro, que é o nosso aparelho aí que vai interpretar esse ritmo, tá certo? Então vamos ver aqui como é que nós fazemos esse eletrocardiograma. Então aqui nós temos um bonequinho, a cabeça, aqui o corpo representado, e aqui nós temos o coração no centro. E aí todas essas setinhas são os diferentes ângulos que nós temos para observar esse coração. Então é isso que nós vamos fazer com o eletrocardiograma, tá? Olhar o coração de diversos ângulos. O traçado PQRST mais típico do batimento sinusal representa alguma... Sim, perfeito. Eu vou até... Gente, essa pergunta aí foi excelente, tá? Eu não lembro quem foi que fez essa pergunta, mas alguém perguntou. O traçado típico
o traçado típico do PQRST, aquele típico é de que derivação? É de D2, tá? Excelente pergunta, é de D2. Vocês vão entender por quê. D2 é uma derivação na qual nós temos exatamente a mesma angulação do eixo elétrico do coração. Então o eixo elétrico do coração ele é para baixo e para a esquerda, assim como nós vimos aqueles vetores ali de despolarização atrial e despolarização ventricular. Da mesma forma, nós temos o D2 ali como derivação naquele ângulo, tá? Que pega aquela mesma inclinação. Por isso que nós usamos o D2 como modelo. Aquele PQRST que eu desenhei no início foi a partir da derivação D2, tá? Que é uma câmera específica. Boa tarde, Rodolfo. Seja muito bem-vindo aí, Rodolfo, entrando agora também, meu amigo. MDB. Mas somente olhando o D2 dá para definir se existe infarto? Não, de forma alguma. Para a gente definir um infarto, tá, Marinho, nós precisamos de mais de uma derivação contígua, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais adiante que nós temos paredes. Então, nós temos várias câmeras filmando sequencialmente uma parede, como se uma câmera ela tem um espectro de visão limitado. Quando eu coloco mais de uma, eu consigo ver um trecho maior. Então, se eu tiver uma alteração em 2 ou 3 derivações contíguas, por exemplo, aí eu posso sim determinar um infarto. Mas apenas uma derivação com alteração compatível com o infarto, não é possível dizer que ali está acontecendo um infarto. Eu vou falar com vocês sobre isso aí um pouquinho mais adiante. E eu percebi aqui que meu amigo também, Marcos Dória, entrou, está aqui acompanhando também, um enfermeiro aí, instrutor de ACLS, grande profissional, está aqui conosco. Então vamos adiante e agora eu vou voltar ao slide para a gente ver um pouco mais de derivações, tá? Então, estamos aqui. Ok. Entrou um fera aí de ECG, é isso mesmo, Marcos Dória, professor. Vamos lá. Então, gente, nós temos as derivações que são divididas em derivações bipolares e derivações unipolares, tá? Lembrando que eu estou passando rápido aqui, essa palestra foi ontem, tá? O Marcos entrou aí de novo, Dória, deve ter caído a conexão e voltou. Então, vamos aqui conhecer as derivações bipolares inicialmente, tá? Então nós temos aqui o Vitória, tá? Rubro-negro, e nós temos aqui o Brasil, verde e amarelo. Então, isso aqui, essas cores vão servir para a gente saber como colocar os eletrodos, que geralmente vêm no formato de pinça, para identificar as derivações bipolares. Então eu tenho aqui um paciente representado, eu vou colocar o eletrodo vermelho no membro superior direito e o preto aqui no membro inferior direito. O amarelo no membro superior esquerdo e o verde no membro inferior esquerdo. Geralmente é assim que vem. Claro que nós temos que rever sempre se o aparelho de fato está configurado dessa forma, tá? Geralmente nós colocamos uma pinça aqui nos braços mesmo, mas na verdade, mesmo colocando uma pinça no braço, a leitura está sendo feita aqui, né? Então vai vir aqui a inervação, vai descer, mas a leitura vem desse sentido e esse verdinho que está aqui no pé, nós podemos representar essa derivação também aqui na ilíaca sem problemas, tá? Então vamos entender aqui essas derivações. Quando nós temos esse eletrodozinho vermelhinho se comunicando com o amarelo, tá? O vermelhinho emite um sinal para o amarelo, os dois conseguem criar uma derivação chamada D1. E essa derivação D1 é como se ela estivesse aqui, tá? Olhando o coração de cima. Então é como se fosse uma câmera aqui posicionada nessa região, olhando o coração de cima para baixo, tá? Aí nós temos outro grande enfermeiro aqui, instrutor de ACLS também, Rogério Dourado, está conosco. Em seguida, quando o vermelhinho aqui vai se comunicar com o verde, tá? Esses eletrodos, eles vão criar uma derivação chamada D2, e essa derivação é como se ela estivesse olhando o coração de baixo, tá? E observe que a angulação dessa derivação é a mesma do eixo elétrico do coração, por isso que a gente usa isso. Léo, poderia ser padrão essas cores, algum aparelho vermelho? Olha só, Marinho, a maior parte dos aparelhos de ECG vem com as pinças em pares, verde, amarelo e vermelho e preto, tá? Geralmente vem assim. E como é que a gente faz para decorar? A gente faz o seguinte, rubro-negro à direita, tá? E verde e amarelo à esquerda. As cores do Brasil mais próximo do coração, tá? Do lado esquerdo. As cores mais claras em cima, as cores mais escuras embaixo. Então nós temos aqui
Já a derivação D1, que foi criada a partir da comunicação do vermelho com o amarelo, e nós temos D2 a partir da comunicação do vermelho com o verde, ok? A questão de ser padrão para todos é que realmente a grande maioria é assim, mas alguns aparelhos mais recentes, por exemplo, eles não trazem essas pinças, trazem eletrodos que você vai colar na pele e tal, mas na maioria das vezes é realmente assim, tá? E por fim nós temos mais uma derivação aqui, ó, que é a comunicação do amarelinho com o verde, e aí essa derivação é o D3, tá? Então o D3 é como o D2 e o D3, eles estão filmando o coração da parte de baixo aqui, vocês estão vendo? Enquanto D1 está filmando o coração da parte de cima. Só que, observe que esse pretinho que está aqui, ó, ele não atua para formar derivação, ele é apenas um eletrodo que serve como terra, tá? Então ele não tem função em determinar derivação. E aí nós temos aqui já 3 derivações bipolares formadas. Mas nós temos também aqui algumas derivações que são formadas a partir da observação direta. Então, quando esse vermelhinho olha para o coração diretamente, tá? Ele vai criar aqui algumas derivações unipolares. Lá são as bipolares e agora as unipolares. Vamos aprender aqui as derivações unipolares do plano vertical. Então, se o vermelhinho olhou o coração diretamente, forma-se aqui uma derivação chamada AVR, tá? Eu gosto de dizer que o AVR é de averiguar, então ele averigua do right, do lado direito, tá? Depois nós temos o amarelinho que averigua do lado esquerdo, do left, e nós temos o verdinho aqui que averigua do foot, do pé. Então por isso que nós temos aqui AVR à direita, AVL à esquerda e AVF no pé. Se eu juntar com as derivações bipolares do plano vertical, nós temos D1 aqui em cima, que D1, eu gosto de dizer que o D é de diálogo, então ele surgiu a partir do diálogo do vermelhinho com o amarelinho. Nós temos o D2, que surgiu do diálogo do vermelhinho com o verdinho, e nós temos, então, bipolares são sempre D1, D2 e D3, exatamente. Bipolares D1, D2 e D3. Por quê? Porque elas surgem do diálogo de 2 polos, por isso que elas são bipolares. Já aquelas que vão ser observadas diretamente a partir de um eletrodo, elas são consideradas unipolares. Então aí na tela, meus queridos, estão representadas as 6 derivações do plano vertical, sendo que nós temos 3 derivações bipolares, D1, D2 e D3, que surgem a partir de diálogos, e nós temos aí 3 derivações unipolares, AVR, right, AVL, left e AVF, foot, tá? Que surgem a partir das observações diretas desses eletrodos. Então essas são as nossas 6 derivações. E se você perceber aqui, você vai ver que a derivação D1 está observando o coração da parte de cima. D2 e D3 e AVF está observando o coração da parte de baixo. O AVR estaria observando o coração aqui da parte superior, aqui à direita. E o AVL observando o coração da parte superior à esquerda. Realmente como verdadeiras câmeras filmando a partir dessas posições, tá? Então, anotem aí. Essas... Valeu, Roger. Pode utilizar essa associação aí. Diálogo e averiguar. Fica uma coisa bacana. Acho que dá para fixar e entender direitinho. E essas derivações, elas, então, são do plano vertical. Agora, vamos ver as derivações do plano horizontal, tá? Já que nosso eletrocardiograma ele tem 12 derivações, nós vamos então completar as precordiais, que estão todas unipolares, e aí nós vamos ter nossas 12 derivações. 6 no plano vertical, 6 no plano horizontal. Então vamos lá. Essa figura aqui representa as nossas derivações aqui do plano horizontal, tá? Então elas são todas precordiais. Observem que todas elas estão no tórax do paciente, sendo que V1 e V2 está aqui no quarto espaço intercostal, ambas, quarto espaço, tá? Na linha justa-esternal. V1 está do lado direito, V2 está do lado esquerdo. Depois do V2, vem o V4 aqui, que é colocado no quinto espaço intercostal, na linha média aqui da clavícula. Então nós olhamos a linha média da clavícula, contamos o quinto espaço intercostal e nós colocamos aqui o eletrodo nesse espaço.
Depois, o V3 é colocado na metade do caminho de V2 a V4, porque não tem uma referência anatômica e nesse momento que são colocados os eletrodos. Exatamente. Os eletrodos são colocados antes de realizar o exame. Então, nós colocamos todos os eletrodos nos membros, aqueles 4 eletrodos dos membros, e agora nós colocamos esses 6 eletrodos no tórax. Então depois aqui nós temos do V1 e V2 o V4, depois o V3 na linha média, na metade do caminho de V2 a V4. Depois do V4 nós colocamos aqui o V6, tá? Pulamos o V5, porque a referência anatômica do V6 é melhor e ela está aqui na linha média axilar. Também no 5º espaço intercostal, tá, gente? Então aqui está mal representado na figura. O certo de V6 está aqui realmente no 5º espaço intercostal, na linha média axilar. E depois o V5 na metade do caminho de V4 e V6. E aí nós temos o V5 que geralmente vai cair na linha anterior axilar. E aqui nós temos nossas derivações. Observem que essas derivações são todas unipolares, por isso que nós temos 6 eletrodos para 6 derivações. As derivações V são foco de ausculta cardíaca. Olha só, na verdade os focos de ausculta cardíaca, eles são um pouquinho diferentes, tá? Não bate com essas derivações, não. Quando você olha o foco pulmonar, o foco aórtico, até que o foco mitral, ele bate aqui com o V4, que está aqui no ápice. Mas o foco aórtico e o foco pulmonar, ele é aqui no 2º espaço, um pouco mais para cima, tá certo? Mas tudo bem, aqui é uma convenção que é feita de colocar dessa forma para poder, a partir daí, estabelecer critérios e com esses critérios poder dar diagnósticos. Então aqui é uma outra representação, tá? Mostrando essas derivações. Dessa vez aqui está bem representado, onde nós temos V1 e V2 aqui no 4º espaço intercostal, justa external, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Nós temos aqui o V4 na linha média clavicular no 5º espaço intercostal, V3 na metade do caminho de V2 a V4. Depois nós temos aqui o V6 na linha média axilar no 5º espaço intercostal e o V5 aqui na metade do caminho entre V4 e V6. Ok? Muito bem. E mais uma representação, e essa aqui serve para mostrar para a gente que o tórax ele realmente tem uma circunferência. Então observe, V1 e V2 estão olhando o coração aqui bem de frente, tá? Eles estão olhando o coração de um lado e do outro do septo. V3 e V4, eles estão aqui bem na parte anterior, e observe que V5 e V6, eles já estão ali na circunferência, ali na parte axilar, então já estão olhando o coração aqui meio que de lado, na parte lateral esquerda. Por isso que a gente tem que ter essa noção tridimensional para entender de onde essas, entre aspas, câmeras estão olhando o coração, tá? Então vamos aqui para fazer aqui uma revisão e juntar tudo no boneco, tá? Então nós temos aqui as derivações unipolares e bipolares. Vamos colocar nossos eletrodos como nós aprendemos. Olha lá, o vermelhinho, né? Rubro-negro à direita, os mais claros em cima, os mais escuros embaixo, verde e amarelo, que é as cores do Brasil à esquerda, o mais claro em cima, o mais escuro embaixo, certo? E a partir daí, vamos começar a criar nossas derivações. A VR resulta da observação direta do vermelhinho, então é uma unipolar. O averígua da direita. A VL, averígua da esquerda, a observação direta do amarelinho no coração. E o AVF, averígua do foot, do pé, tá? E aí a observação direta do verdinho. Quando o vermelho se comunica com o amarelo, cria-se aqui na metade do caminho D1, que é um diálogo entre essas duas derivações, esses dois eletrodos aqui, e cria-se aqui uma derivação na parte superior. Quando o vermelhinho vai dialogar com o verde, cria-se aqui a derivação D2 na parte inferior e o D3 a partir do amarelinho e do verde na parte inferior. Então aqui nós temos as derivações do plano vertical. Agora chegam as derivações do plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Todos eles ali na linha precordial, tá? 4º e 5º espaço intercostal, com aquelas pontas, aquelas referências anatômicas que eu mencionei. E aí nós delimitamos nosso plano horizontal e assim nós fechamos o eletrocardiograma de 12 derivações
que está aqui representado, tá? Um eletrocardiograma de 12 derivações. Por isso que nós temos aqui uma morfologia tão variável no ECG. Beleza? E, gente, uma observação é o seguinte. Aquelas derivações, elas não veem o coração, elas não conseguem enxergar o ventrículo direito nem a parede posterior, tá? Apesar de AVR, voltando aqui, ó, apesar de AVR estar do lado direito aqui, o AVR ele não está conseguindo olhar para o ventrículo direito, porque aqui a visão dele está justamente onde estão saindo os vasos, os grandes vasos. Então você tem a saída da aorta, da artéria pulmonar, as veias cavas entrando aqui. Então ele não consegue ver nada AVR. Tá? AVR ele não vê quase nada. O ventrículo direito está aqui, ó, nessa região. Então eu teria que ter uma derivação aqui para ver o ventrículo direito. E eu não tenho. E também eu não tenho nenhuma derivação nas costas, por enquanto, para ver a parede posterior. Por esse motivo, existem as derivações especiais, tá? E essas derivações vão servir para ver justamente essas partes que, nas 12 derivações iniciais, ficaram cegas. Mas aqui vale uma coisa com vocês. Gente, o eletrocardiograma de 12 derivações, ele é suficiente, tá? Para começar. Nós começamos sempre com o eletrocardiograma de 12 derivações. Porque se por acaso tiver alguma alteração no ventrículo direito ou na parede posterior, vai aparecer uma alteração nas 12 derivações que a gente vai suspeitar. Tá? Então, caso apareça aquela alteração na parede inferior que vai fazer com que eu venha a suspeitar de um infarto de ventrículo direito, aí eu vou pedir para repetir o ECG fazendo V3R e V4R. Se aparecer, para quem já tem um nível aí mais avançado, um supra em parede anteroseptal, como nós vamos ver mais para frente, V1 a V4, aí se tem um infra V1 a V4, mas não tem supra no ECG, eu posso imaginar que aquilo é uma imagem espelho da parede posterior. E essa imagem espelho da parede posterior pode ser um supra lá na parede posterior e a gente passar batido. Então, gente, na medicina, na saúde, a gente só solicita um exame se a gente tem chance de mudar a conduta, tá? Então, eletrocardiograma você vai solicitar porque, óbvio, você vai ter que ter uma conduta ali de identificar uma síndrome coronariana ou não. Mas é importante saber se o infarto é do ventrículo direito porque a conduta muda no infarto do ventrículo direito. É importante saber se tem um supra ou um infra porque a conduta muda entre o supra e o infra. Então, por isso que nós solicitamos as derivações especiais quando há suspeita de estar acontecendo alguma coisa lá nesses locais também. Então, vamos aprender aqui como ter essas derivações especiais, tá? Então, vamos lá. Então, derivações especiais, nós temos primeiramente aqui V3 e V4, e para fazer V3R e V4R eu vou colocar no mesmo lugar, anatomicamente, porém do lado direito. Então eu vou pegar primeiro o V4, vou colocar no quinto espaço intercostal na linha média clavicular do lado direito, e depois, esse material aqui, eu vou criar um e-bookzinho assim, desses slides de um PDF, e vou disponibilizar depois lá dentro do MDB. Dentro do MDB tem essa palestra gravada direitinho, bem didática, com bastante cuidado, uma palestra que dura cerca de 2 horas. Então tem um curso de ECG para emergencista dentro do MDB, como bônus, tá? Para quem perguntou aí. Então aqui eu faço V3 e V4, V3R e V4R como espelho de V3 e V4. Qual é a dica? Primeiro eu coloco o V4, depois coloco o V3R entre o V1 e o V4R, ok? E depois aqui nós temos o V6. O V6 está no quinto espaço, na linha média axilar. E aí eu coloco o V7 na linha posterior axilar, o V8 lá na linha média da clavícula escapular, nas costas, e posso até colocar aqui o V9 também na linha paravertebral, tá? Do lado, no quinto espaço intercostal, para ver a parte posterior. Então eu tenho um V7, eu tenho um V8, tenho um V9, assim como eu também posso eventualmente fazer aqui um V5R, enfim. São outras derivações, outras câmeras, novas opções para enxergar o coração de outros ângulos. Certo? Ok. Então vamos lá. E aí, vamos entrar na parte de paredes. O que são as paredes? Turma, quando estamos falando de eletrocardiograma,
Se você for olhar um laudo de um cardiologista, quando ele está laudando algum ECG compatível com síndrome coronariana, um infarto, uma isquemia, ele vai colocar que esse infarto aconteceu em tal parede. Então é isso que nós vamos aprender agora. Quais são as paredes do coração, qual é a nomenclatura utilizada oficialmente para poder laudar e identificar um infarto, uma síndrome coronariana dentro de um eletrocardiograma, ok? Até agora estão acompanhando. Quem está aí acompanhando, quem está curtindo, clica na tela, joga corações, joga um ok aí se vocês estão acompanhando. Coloca alguma dúvida se alguém tiver, que a gente vai entrar agora na última parte, na parte de paredes. Beleza? Legal, legal. Então a galera tá curtindo, isso é bacana, tá? Então isso me motiva, saber que vocês estão curtindo isso. Show de bola, gente, show de bola. Então vamos agora, então. Alexandre, mandar por e-mail é meio complicado. Eu posso colocar numa página, mandar um e-mail avisando lá para fazer o download. Eu estou preparando já isso, algumas pessoas pediram e tudo mais. Eu vou disponibilizar, eu gosto de disponibilizar tudo que eu tenho de material, porque eu quero que vocês peguem esses materiais, esses slides, essas coisas, e vocês deem aula usando isso também, se vocês quiserem, para multiplicar esses conhecimentos, né? Que no final das contas, quem se beneficia é o paciente que está lá precisando de uma boa interpretação, de uma boa conduta. Valeu? Então eu vou continuar agora, tá, gente? Valeu, Marcos, obrigado aí, tá? As nomenclaturas, Rodrigues, principalmente que eu estou aqui fazendo uma palestra rápida. Isso aqui não é uma palestra, tá? Isso aqui é quase antididático que eu estou fazendo. Peço até perdão por isso, tá? Mas, Léo, quando sairá a programação do encontro de novembro? Em breve. A programação já está 70% concluída. Daqui para o final do mês, nós devemos ter essa confirmação aí de tudo direitinho, a grade e tudo mais, tá? Então estamos ainda fechando alguns palestrantes, então ainda falta algumas coisinhas, beleza? Vamos lá. Então, só repetindo, gente, quem não viu essa palestra tem ela no MDB, quem é MDB, tem ela no Periscope de ontem, vocês podem ver 24 horas. Então aqui eu estou fazendo uma revisão apanhada geral, estou voando aqui. Isso aqui quase me sinto mal por estar sendo um pouco acelerado e um pouco antididático para alguns, tá? Mas vamos lá, a gente vai ver agora a última parte. Vamos falar de paredes. Ok. Então, imaginem vocês que isso aqui é um coração. Ok, o coração ele está dentro da caixa torácica, rotacionado em cima do seu próprio eixo, que seria o septo. Então é como se o coração estivesse olhando nessa direção, tá? Mas já clareou muito, na época do curso de enfermagem não tive tanto aproveitamento. Beleza, Rodrigues, valeu. Então o coração é como se ele estivesse olhando aqui nessa direção, tá, gente? Pra gente entender que a parede do coração anterior, ela vai estar virada para a esquerda, não está de frente, porque esse é o ângulo, esse é o eixo do coração, ok? Então nós podemos olhar o coração de frente, tá? E quem é que olha o coração de frente? A derivação V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Só que essas derivações, elas delimitam diversas paredes. Então vamos se acostumando aqui. V1 e V2, eles criam a parede septal, tá aqui, olha gente, azulzinha, que nem a derivação. Então, se eu tenho uma alteração em V1 e V2, eu posso dizer que essa alteração é da parede septal. Depois nós temos aqui o V3 e V4, que olha o coração bem de frente. E aí nós chamamos parede anterior, tá? Parede anterior. Depois o V5 e V6, que, lembrando da circunferência do tórax, eles estão aí, ele está bem na lateral, por isso que ele delimita a parede lateral. Então nós já temos aqui, a partir dessa observação, 3 paredes: septal, anterior e lateral. Imagine você que tenha um supra em V1, V2, V3 e V4. Então aí pegou a parede septal e a parede anterior. Aí nós chamamos essa parede de anteroseptal. Imagine você que o supra pegou V3, V4, V5 e V6. Nesse caso, pegou a parede anterolateral, tá? Se pegou V1, V2, V3, V4, V5 e V6, pode ser anteroseptolateral. Algumas nomenclaturas já chamam de anterior extensa. Algumas nomenclaturas chamam de anterior toda ou anterior. Mas vamos ver que a anterior extensa, idealmente, pega também 2 outras derivaçõezinhas, que é D1, tá? E o AVL, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Nesse segundo exemplo, agora eu estou olhando o coraçãozinho de cima. A seta está aqui em cima, não sei se está dando para ver,
mas tem uma setinha amarela aqui em cima. Quem são as derivações que olham daí de cima? D1, o AVR e o AVL. Nós vamos dizer que o AVR está fora de concurso, porque o AVR ele não enxerga nada aqui, só tem saída de vasos, a gente não considera ele. Vamos considerar D1 e AVL como sendo responsável por observar o coração de cima. E aí nós chamamos essa parede de parede alta. Alta é o nome da parede, alta. Em seguida nós temos D2, D3 e AVF aqui embaixo, olhando o coração de baixo, e eles delimitam a parede inferior. Ok? Então vamos lá. Agora nós temos V1, V2, V3, V4, V5, V6, delimitando parede septal, parede anterior, parede lateral. Nós temos D1 e AVL delimitando parede alta. E nós temos D2, D3 e AVF delimitando parede inferior. Então essas derivações, que são as 12 derivações principais, elas delimitam 5 paredes. Parede alta, septal, anterior, lateral e inferior, tá? Agora nós vamos ver as paredes que são delimitadas pelas derivações especiais. Então eu tenho aqui V3R e V4R e eu vou passar, V3 e V4 se transformando em V3R e V4R, e aí eu delimito uma parede chamada ventrículo direito. VD é o nome desta parede. Depois nós temos o V7 e o V8 lá atrás do coração, tá? Ele está por trás do coração, delimitando a parede posterior. Tá certo? Léo, repete por favor. Já sabia que essa pergunta ia surgir, então eu vou mostrar agora um resumo de tudo que eu falei. Tá certo? Vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? Quem olha de frente, parede septal, parede anterior, parede lateral. Parede septal, V1 e V2. Parede anterior, V3 e V4. Parede lateral, V5 e V6. Quem olha de cima, parede alta, D1 e AVL. Quem olha de baixo, parede inferior, D2, D3 e AVF. Quem olha da direita, V3R e V4R, ventrículo direito. Quem olha de trás, parede posterior, V7, V8, V9, enfim. E aqui nós temos, se eu não me engano, um quadro geral para a gente revisar. Então nós temos todas as nossas paredes aqui, tá? Alta, septal, anterior, lateral, inferior, VD e posterior. E vamos ver quem são as derivações de cada uma delas. Começando pela septal, V1, V2. Anterior, V3, V4. Lateral, V5, V6. Alta, D1, AVL. Inferior, D2, D3, AVF. Ventrículo direito, V3R, V4R. Parede posterior, V7, V8. Ok? Então, esse aqui é o nosso quadro de paredes a depender de cada derivação. Então aqui é um exemplo de um infarto, aqui em D2, em D3 e AVF, nós temos aqui um supra desnível do segmento ST, e eu diria que aqui tem um supra em parede inferior. Aqui tem um infra na parede anterior, mas esse infra é uma imagem espelho desse supra, tá? O objetivo aqui não é entrar em detalhes de infarto ainda, realmente aqui foi só uma revisão do básico. E eu sempre concluo com esses dois grandes mestres aqui, o Gandhi e o Jesus Cristo. E o Gandhi diz: a força não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável, não é motivação. E Jesus Cristo: não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E aqui foi a palestra, a introdução ao eletrocardiograma, que é um exame realmente, simplesmente poderoso, poderosíssimo. É isso aí, turma. Então, algumas pessoas aqui chegaram até o final da palestra, inclusive. Ainda temos aqui 13 pessoas. Quer dizer, isso não foi uma palestra, isso foi só uma revisão, tá? E aí, algum feedback, alguma pergunta? Não fiquem chateados comigo, quem estava assistindo isso pela primeira vez. Realmente a ideia aqui foi fazer só hoje um resumo da palestra de ontem. Na verdade, eu entrei só para tirar dúvidas, tá? Valeu, Marinho, obrigado, Mari. Eu entrei só para tirar dúvidas, mas como não tinha muitas dúvidas no início, eu decidi fazer um resumo usando os slides.
já que ontem na palestra eu dei a palestra sem slide, eu escrevi tudo na lousa branca lá na faculdade, na Unifax. Foi uma palestra para os meninos da Liga de Cardiologia. Excelente, Lid Teles, obrigado. Valeu, Vieira, Didática Show. Valeu, gente. Esse assunto é complicado mesmo, principalmente para quem não viu na graduação, é verdade. Essa palestra, eu quando estou no presencial, eu ensino do zero mesmo, tá? Realmente com calma. Tem que ser uma coisa aí que eu não avanço se eu não estou sentindo que a turma não está pegando. Então eu vou mudando a forma de abordar, vamos de forma mais simples. A palestra que está dentro do curso do MDB aí para quem é da turma 1 ou entrou na turma 2, por sinal as inscrições da turma 2 se encerraram ontem, tá? Nós temos aí cerca de 150 alunos nessa turma 2, então nós duplicamos aí nossa quantidade de MDBs, vai ser muito bacana aí essa família crescendo, tá, gente? Show de bola, turma! Que bacana que vocês gostaram, que bacana que vocês acompanharam. Eu estou me esforçando aí para manter um vídeo por dia, entregar conteúdos de urgência e emergência, mas principalmente também conteúdos de aprendizagem, conteúdos de motivação, tá? Por sinal, gente, eu estou aqui trabalhando esses dias, eu já tenho um treinamento online, tá? Sobre aprendizagem, estudo. Eu estudo muito, gosto de estudar diversas coisas, e eu desenvolvi um método que eu já fiz esse workshop no presencial durante alguns anos, eu ensinava isso no presencial, eu transformei isso num curso online chamado Método Aprendizagem 3.0, tá? É um método no qual eu envolvo técnicas de motivação, técnicas de estudo, de memorização, de leitura, de resumos, de aumento de produtividade para poder fazer mais em menos tempo, tá? Nesse treinamento também tem um curso dentro dele, como se fosse PNL Coaching para desenvolvimento de aprendizagem, planejamento, e eu vou lançar aí para vocês, já está quase pronto, eu acho que semana que vem eu lanço uma série de vídeos gratuitos, tá? Para quem tiver interesse, tem um vídeo 1, onde eu ensino uma técnica de leitura bem legal, que faz uma diferença incrível. Depois eu ensino um vídeo 2, que é uma técnica de resumo. Com essa técnica você cria um resumo legal e você consegue revisar um ano de muito assunto em apenas um dia. Então eu vou lançar esses 2 vídeos gratuitos. Claro que tem um curso que tem um custo também, um curso aí maior, com 50 e poucos vídeos, com o treinamento completo. Se alguém tiver interesse nisso, me dá um toque, ainda não está no ar, tá? É uma coisa que eu lancei a turma 1, repaginei tudo, estou relançando agora, mas quem tiver interesse aí em aprender, nesse canal de Periscope eu dou diversas dicas também de aprendizagem, de motivação, de planejamento, de leitura, dicas de livros, tem alguns livrinhos ali no fundo, eu sempre estou dando uma dica de livro, tá? Para quem repete aí, agora tá complicado, a palestra toda aí vai ser difícil, tá? Tem previsão para a próxima turma de quê? De que curso? Nina, acho que está perguntando aqui, eu não sei se é do SBV ou do aprendizagem. Se você me falar qual é o curso, eu te digo aí a resposta da previsão, tá? Mas é isso aí. Beleza, legal. Lilica tem interesse nesse curso de aprendizagem, né? É uma coisa transformadora, tá? Eu costumo dizer que é uma coisa que assim, mudou minha vida, tanto na época de vestibular, quanto na faculdade, né? Então é uma coisa legal. Só a dica final que você falou agora. Tá, Rodrigues, eu estou dizendo que eu estou lançando uma série de vídeos aí para ensinar como aprender melhor, como estudar melhor, como se preparar para um concurso, para um vestibular, ou estudar na faculdade, ou estudar o que você quiser. Eu uso isso para estudar marketing digital. Hoje, tem 1 ano e meio aproximadamente que eu estou estudando muito marketing digital, tecnologia, sites, como é que faz site, eu mesmo que faço site, que faço gravação de vídeo, edição de vídeo, então isso tudo eu tenho estudado, tá? Tem que trazer o filhote um dia pra galera babar. Vou trazer, daqui a pouquinho, por sinal, tá na hora aqui, 5h30, deixa eu ver que horas são, é o horário que eu pego ele na escola, então aqui são 5 horas, daqui a pouco eu já vou sair, e aí a gente vai brincar um pouquinho na pracinha ali, até a hora de dormir a gente fica juntos, agarrados, não tem mais trabalho depois desse horário, tá? Então, gente, a turma 2 de SBV, alguém perguntou, a gente só vai abrir uma próxima turma provavelmente lá no mês de abril, tá? No mês de abril. E aí o que acontece nessa turma 2? Nós colocamos uma lista de espera,
na página de inscrição, que é o ibrap.com.br/SBV. E essa lista de espera vão surgir algumas vagas remanescentes dos boletos que não compensarem, tá? Então nós temos alguns boletos aí para serem compensados. Se quem reservou o boleto não pagar, a gente vai liberar essas vagas para quem estiver na lista de espera, tá? Então a gente vai fazer essa reabertura na próxima terça-feira, com as vagas de quem não pagou o boleto, terça e quarta, aí fecha, e aí a próxima turma só abre em abril, tá? Então nós temos aí turma 1, turma 2, com cerca de 320 alunos, já tem como dar um up muito grande aí nesse projeto dos multiplicadores do bem. Tem certificado o curso de esporte básico, tem certificado para o curso online MDB nível 1, tem certificado para o MDB nível 2, tem certificado para o MDB nível 3, tem toda uma coisa que se você quiser dar uma olhada lá no vídeo no SBV, ibrap.com.br/SBV, e lá tem tudo explicando direitinho, tá? Beleza, turma, espero que vocês tenham curtido aqui esse Periscope mais uma vez. Fica aqui um grande abraço para todos vocês. Tenham um bom final de tarde, uma boa noite. Ebert, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, tá? Essa é a empresa. Doutor, você pensa em fazer algo sobre SBV em trauma? Sim, nós estamos lançando agora no final do ano o Congresso Brasileiro de APH 100% online 2.0, vai ser 100% voltado para o paciente vítima de trauma. E aí agora nós vamos começar a abordar bastante esse tema aí também de trauma para vocês, tá? Que é um dos temas mais importantes para profissional de APH. Agora, os próximos meses vão vir aí muita coisa de trauma. A gente vai até chegar à próxima turma do SBV, a gente vai focar só em trauma praticamente. Valeu? Beijão a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês, se Deus quiser, amanhã, para alguma dica, não sei ainda. Tem que surgir alguma inspiração, alguma aula, alguma coisa amanhã. Espero que terá mais. Valeu, gente. Obrigado pelos coraçõezinhos aí que estão subindo. Muito bacana. Vejo vocês.